E aí, povo, tudo bom? Olha, nós aqui outra vez, né? Vamos lá para mais uma aula de pós-médio de biologia da segunda série. A nossa aula de 11 de setembro de 2020, nessa aula nós vamos relembrar aí, né, sobre organelas citoplasmáticas, tá bom? Então, aquele mesmo esquema. Assistam a videoaula, né? Baixem a lista de atividades no Google Classroom, copiem as questões no caderno, respondam, tá? Justificando o porquê da alternativa correta, tira a foto e posta a foto lá no Google Classroom, tá bom? E qualquer dúvida é só me chamar no nosso grupo de WhatsApp, beleza? Então vamos lá falar sobre rever o conteúdo de organelas citoplasmáticas. Organelas citoplasmáticas também chamadas de organelas celulares. Galera, uma célula, tá, ela geralmente apresenta três estruturas, né? Quais são elas? Membrana plasmática, citoplasma e núcleo, certo? O citoplasma, ele é formado por duas partes específicas, vamos colocar assim. Existe a parte, né, do citoplasma que seria uma parte mais líquida, vamos dizer assim, que é formado por um colóide, que é o citosol. O citosol, ele é formado por água, sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, todas aquelas substâncias que a gente já viu. E disperso nesse citosol, nós temos as organelas citoplasmáticas, tá? Ou organelas celulares ou organoides. Então, o tema da nossa aula hoje são essas organelas citoplasmáticas. São estruturas que desempenham várias funções aí na célula. Lembrando que uma célula, ela possui metabolismo próprio, uma célula, ela realiza todas as suas funções sozinha, sem depender de outra, tá? Então, essas organelas citoplasmáticas, elas desempenham várias funções nas células. Então, olha só, as diversas estruturas presentes no citoplasma das células eucarióticas desempenham aí funções específicas essenciais à vida, tá? Elas são comparáveis, galera, aos órgãos de um organismo, né? Essas estruturas são denominadas organelas citoplasmáticas, reforçando aqui que essas organelas estão presentes em células eucarióticas ou células eucariontes, tá? Ah, professora, célula procariótica não tem. As células procarióticas ou células procariontes só possuem uma organela específica, né, que é o ribossomo, tá bom? Somente as células eucariontes possuem todas essas organelas que nós vamos trabalhar nessa aula. Lembrando que quando se fala em células eucariontes, queria apagar. Quando se fala em células eucariontes, nós estamos falando sobre que organismos? Estamos falando sobre que tipo de células? Nós estamos falando sobre protozoários, que são eucariontes, tá? Nós estamos falando sobre algas, nós estamos falando sobre fungos, nós estamos falando sobre vegetais e falando também sobre animais. Esses são os grupos aí que possuem células eucariontes, tá? Os indivíduos que possuem células procariontes são quem? Bactérias e cianobactérias. Então, vamos começar aqui com a listinha de organelas. Nós vamos falar sobre cada uma rapidinho, vocês já viram esse conteúdo. Então, eu vou listar as organelas e suas respectivas funções, tá bom? Então, bora lá. Primeira organela que nós vamos trabalhar é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele consiste em um conjunto de tubos e bolsas membranosas. E tem como a principal função de um retículo endoplasmático é aqui, ó, transporte de substâncias. Então, o retículo endoplasmático, representado pela sigla RE, tem como principal função transportar substâncias. Só que numa célula existem dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático chamado de rugoso ou granular, que é representado pela sigla RER, e o retículo endoplasmático chamado de liso ou agranular, que é representado pela sigla REL. Por que o retículo endoplasmático é rugoso, recebe esse nome? Por que rugoso ou granular? Porque ele possui grânulos. Esses grânulos aderidos às bolsas membranosas são organelas chamadas de ribossomos. E vocês vão fazer uma associação. Toda vez que vocês ouvirem a palavra ribossomo, vocês vão ligar a uma coisinha, proteína, tá? Qual é a função de um ribossomo nas células? Produção
ou síntese de proteínas. Então, qual é a principal função do retículo endoplasmático rugoso? Síntese de proteínas, produção de proteínas, tá? Por que ele produz proteínas? Porque ele possui ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, nossa primeira organela citoplasmática, tem como função a produção de proteínas que serão exportadas das células, proteínas que serão secretadas, que serão eliminadas das células para ser utilizada fora da célula, tá? Além de produzir proteínas, esse retículo plasmático rugoso também produz enzimas lisossômicas, que enzimas geralmente são proteínas, tá bom? Essas enzimas lisossômicas, elas vão atuar no interior de uma organela chamada lisossomo, que nós já vamos falar sobre ela, e são enzimas digestivas, ou seja, enzimas que vão fazer aí a digestão intracelular, ou seja, vão digerir tudo aquilo que a célula engloba, tudo aquilo que necessita ser digerido no interior da célula. Então, organelas número 1, retículo endoplasmático, principal função, transporte de substâncias. Só que existe o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. Qual é a principal função do retículo endoplasmático rugoso? Produzir proteínas. Essas proteínas vão ser exportadas para fora da célula, beleza? O próximo, o retículo endoplasmático liso ou agranular, tá? Também chamado de REL. É agranular por quê? Porque não possui ribossomos. Função: produção de ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides, ou seja, produção de lipídios, tá bom? Ó, o retículo endoplasmático rugoso, o RER, ele produz proteínas, ok? O retículo endoplasmático liso, o REL, ele produz lipídios, tá bom? E os dois têm em comum, a função em comum, tanto do RER quanto do REL, é o transporte de substâncias. Transporte de substâncias. Como o retículo endoplasmático liso é responsável pela produção de lipídios em geral, ele vai estar muito presente em células bem específicas, como por exemplo células do fígado, tá? Que o fígado ele produz lipídios. Nós vimos que o fígado é responsável aí pela produção do colesterol, que é um esteroide. Também vai estar presente em grande quantidade nas gônadas sexuais, ou seja, ovários e testículos que produzem hormônios sexuais, no caso a testosterona, progesterona e estrógeno, que são de origem lipídica, tá bom? Então, só recapitulando. Retículo endoplasmático é um conjunto de bolsas membranosas que transportam substâncias. Existem dois tipos de retículo. O retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos. O retículo endoplasmático liso não possui ribossomos aderidos à sua estrutura. O rugoso, por possuir ribossomos, é responsável aí pela síntese de proteínas que serão exportadas para fora da célula. O liso, ele produz lipídios, né? Vamos colocar assim, entre parênteses, lipídios, você lembra aqui, de gorduras, né? Então, lipídios seria óleos, gorduras e ceras, ok? Então, vamos continuar. Aqui, ó, nós temos aqui uma imagem dos retículos, tá? Vocês podem ver, aqui nós temos o núcleo da célula. O retículo endoplasmático rugoso e o liso, eles ficam bem próximos ao núcleo, ficam aderidos ao núcleo. Então, aqui, ó, nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Não sei se dá para vocês verem os pontinhos, todos esses pontinhos que aparecem aqui, ó, são os ribossomos aderidos, tá? E aqui nós temos o retículo endoplasmático liso, tá bom? Então, o rugoso, de novo, ele produz proteínas, e essas proteínas são exportadas para serem utilizadas fora da célula. O liso, ele produz lipídios, né? Óleos, gorduras, ceras. Coloquei o acento errado em lipídio. Ficou péssimo esse lipídio aqui. Deixa eu apagar. Volta aqui. Apaga. Então, o liso produz, vamos escrever mais bonitinho, lipídios. Ok? Então, essa foi a nossa primeira organela citoplasmática, tá? Continuando aqui, organela de número 2. Nós acabamos de falar sobre ela. A segunda organela que nós vamos falar aqui são os ribossomos. Acabei de falar com vocês que quando vocês ouvirem a palavra ribossomo, vocês vão associar a seguinte palavra: proteína. Proteínas. Então, qual é a função dessa organela chamada ribossomo? Síntese, ou seja, produção de proteínas. Os ribossomos aderidos ao RER produzem proteínas que serão exportadas da célula, que vão ser utilizadas fora da célula. Os ribossomos livres no citoplasma produzem proteínas aqui que serão utilizadas dentro da célula, que serão utilizadas
pela própria célula, ok? Com relação à estrutura de um ribossomo, ele é formado por duas chamadas de subunidades. São unidades de tamanhos diferentes, tá? Então, aqui nós temos a subunidade A, aqui em amarelo, a subunidade B, aqui nesse tom de marrom. Então, constituição, duas subunidades de tamanhos diferentes. Elas são formadas por RNA ribossômico e proteínas. Temos a subunidade menor e a subunidade maior. Então, de novo, ribossomo, função, síntese de proteínas. Professora, mas qual que é a diferença das proteínas produzidas pelo RER e das proteínas produzidas pelos ribossomos livres? De novo, vou falar outra vez. As proteínas produzidas pelo RER, tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos e produz proteínas. As proteínas produzidas pelo RER são utilizadas fora da célula. Elas são exportadas para serem utilizadas fora da célula. Já as proteínas produzidas pelos ribossomos livres são utilizadas dentro da célula, certinho? Vamos para a próxima? Próxima organela é o complexo de Golgi ou complexo golgiense, né? Consiste aí, tá aqui a estrutura, tá? Vocês podem ver aqui, ó, consiste num conjunto de vesículas ou bolsas membranosas empilhadas. Então, é constituída aí de aproximadamente 6 a 20 bolsas ou cisternas achatadas e empilhadas. O complexo de Golgi é uma das organelas mais multi e mais complexas, literalmente, presente numa célula, porque ele desempenha várias funções. Então, a primeira, síntese de carboidratos, a produção de carboidrato. Lembrando que os carboidratos, né, também chamados de glicídios ou popularmente açúcares, tá? Então, produção de carboidratos, glicídios, açúcares, complexo de Golgi. Secreção e armazenamento, tá até sublinhado, porque, galera, que essa aqui é a principal função. Qual é a principal função do complexo de Golgi? É secretar substâncias. O secretar quer dizer produzir, tá? Secreta substâncias, armazena substâncias. Em alguns livros, em alguns exercícios, aparece a palavra também empacotamento, que ele empacota substâncias. Então, ele secreta substâncias, armazena e empacota. E secretar é produzir e liberar, tá? Perdão. Toda vez que falar que uma estrutura secreta substância, quer dizer que ele produz substâncias e as libera, as exporta, tá bom? Próxima função. Formação do acrossomo dos espermatozoides. O que é o acrossomo? Já eu mostro a imagem para vocês. O acrossomo, ele consiste em uma espécie de uma bolsa presente na cabeça do espermatozoide. Esse acrossomo é uma bolsa repleta de enzimas digestivas, tá? Para que servem essas enzimas digestivas? Para digerir a parede do óvulo. Então, quando o espermatozoide se aproxima do óvulo, ele libera essas enzimas digestivas na parede do óvulo para digerir essa parede para ele poder entrar. Outra função do complexo de Golgi é a formação dos lisossomos. O lisossomo é uma outra organela citoplasmática que nós vamos falar, que é responsável pela digestão intracelular. Nós comentamos sobre ela já aqui rapidinho, tá bom? Então, ó, olha o tanto de função. Primeira função, produção de carboidratos, glicídios e açúcares. Segunda, secreção, armazenamento e empacotamento de substâncias. Terceira, formação do acrossomo. Quarta, formação dos lisossomos. Esse é o complexo de Golgi. Como eu falei, tem várias funções. Vamos para a próxima? Aqui, ó, só uma imagenzinha mostrando a questão da secreção celular no complexo de Golgi, tá? Vocês podem ver, ó, o complexo de Golgi, que é essa estrutura aqui, complexo golgiense, ele tem uma relação muito íntima com o retículo endoplasmático rugoso. Por quê? Eu não falei para vocês que o retículo endoplasmático produz proteínas que vão sair da célula? Como que essas proteínas saem da célula? Para onde que elas vão depois de produzidas? Então, ó, o retículo endoplasmático rugoso produz as proteínas, vocês podem ver, as bolinhas aqui são as proteínas. As proteínas produzidas pelo RER, elas são envolvidas por uma membrana, por uma vesícula. Aí, ó, elas vão para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi absorve, armazena, empacota, é só seguir aqui, ó. Ele empacota essas proteínas e libera. Aí elas são liberadas, são secretadas para o meio externo para serem utilizadas por outras células. Então, se eu perguntar para vocês assim, qual é a relação existente entre o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi? O que vocês vão me responder? Que o retículo endoplasmático rugoso
produz proteínas que são enviadas para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, por sua vez, armazena, empacota e secreta, libera essas proteínas, beleza? Aqui, ó, como eu falei, o complexo de Golgi dá origem a uma estrutura chamada de acrossomo. O que é o acrossomo? É uma bolsa, é uma vesícula presente na cabeça do espermatozoide, que possui em seu interior enzimas digestivas, que fazem o quê? Degradam o envoltório celular do óvulo, ou seja, degradam a parede do óvulo, possibilitando a entrada do espermatozoide, logo possibilitando a fecundação. Então, aqui está a estrutura do espermatozoide. O espermatozoide ele é formado por uma cabeça. Aqui na cabeça a gente tem um núcleo, aqui nós temos uma cauda. Nessa cauda tem mitocôndrias aqui, ó, que é uma organela que produz energia, já vamos falar sobre ela. A cauda é formada por um flagelo, que nós vamos falar também. Aqui na cabeça está o núcleo, que é onde está o DNA, que é o que importa aqui, certo? Aí aqui na cabeça do espermatozoide, ó, envolvendo a cabeça do espermatozoide, vocês podem ver que está num tom aqui de amarelo claro, ó, tem essa bolsinha aqui. Essa bolsinha é o acrossomo, que é uma bolsa repleta de enzimas digestivas. Esse acrossomo é produzido pelo complexo de Golgi, beleza? Continuando aqui, organela de número 4, lisossomos. A palavra lisossomo quer dizer lise, quer dizer quebra. Nós acabamos de ver que o lisossomo é produzido, quem dá origem ao lisossomo é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Então, o complexo de Golgi produz os lisossomos. O que é o lisossomo? É uma bolsa que contém dezenas de tipos diferentes de enzimas digestivas no seu interior. Então, se tem enzima digestiva, qual é a principal função? Digestão intracelular, tá? Falou em lisossomo, galera, vai vir uma palavra na sua cabeça: digestão. Essa digestão intracelular, essa digestão que ocorre no interior da célula, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser classificada como heterofagia e autofagia. Heterofagia seria a digestão de substâncias externas, de substâncias que vêm de fora da célula. Então, heterofagia, digestão de substâncias que vêm de fora, digestão de substâncias englobadas, tá? Autofagia é digestão de substâncias de dentro da célula, de substâncias internas, de estruturas internas da célula, ok? Então, heterofagia, digestão de substâncias externas. Autofagia, digestão de substâncias provenientes da própria célula. Como assim, professora? Não entendi. Vamos de novo. Heterofagia. O material a ser digerido pelos lisossomos é proveniente do meio externo. É material que foi englobado ou por fagocitose ou foi englobado por pinocitose, tá? Já na autofagia, o material a ser digerido provém do meio celular. Pode ser até algumas organelas velhas, tá? Digestão de partes não úteis mais da célula, o que leva aí à produção de nutrientes para a própria célula, beleza? O lisossomo também, os lisossomos também, né, nesse processo de digestão, eles realizam um processo chamado autólise. Autólise, lise, quebra de substâncias próprias da célula. Como assim? Autólise é um processo denominado quando os lisossomos rompem-se e liberam as suas enzimas digestivas dentro da própria célula, digerindo-se a célula inteira, tá? Esse processo é chamado de autólise ou apoptose, que é a morte celular programada. É como se fosse um suicídio celular. Credo, professor, a célula é louca, para que ela faz isso? Galera, uma célula, ela tem uma capacidade máxima de reprodução, de tempo de vida. Se as nossas células vivessem para sempre, nós seríamos imortais, certo? Quando a célula percebe que ela não tem mais utilidade, como assim não tem mais utilidade? Quando uma célula ela não consegue mais se reproduzir, se dividir, seja por mitose ou por meiose, ela vai lá e realiza essa autólise, essa apoptose, tá? Ela literalmente abre seus ribossomos no seu interior, é digerida e ocorre a liberação de nutrientes para as outras células. Um exemplo prático dessa apoptose seria a regressão ou o desaparecimento da cauda do girino durante a metamorfose, sabe? Sapo, tá? Os sapos, os anfíbios em si como sapos, apresentam um processo de metamorfose. Por quê? Durante a fase
larval, eles vivem na água, né? É um girinozinho, uma bolinha com a cauda, parece espermatozoide, certo? Aí ele passa por metamorfose e dá origem ao sapo adulto. O que acontece? A cauda desaparece e surgem as patinhas. Olha que lindo, meu sapo. A cauda desaparece e surgem as patas. Como que essa cauda desaparece? Ela cai, professor? Ela some? Não, ela é digerida, literalmente, ela é digerida por esse processo de apoptose e os nutrientes eles são utilizados pelas outras células do indivíduo, beleza? Então, apareceu a palavra lisossomo, o que que vai vir no cabeção de vocês? Digestão, ok? Então, lisossomo é responsável pela digestão intracelular. Continuando. Próxima organela aqui é a organela número 5, tá? É uma organela chamada de peroxissomo. É uma organela membranosa que contém no seu interior uma enzima chamada de catalase, também chamada de peroxidase. Qual é a função do peroxissomo? Degradação da água oxigenada. Água oxigenada não é água oxigenada de descolorir, não, tá? É o peróxido de hidrogênio, peróxido de hidrogênio. É um subproduto da nossa respiração celular, representado pela fórmula molecular H2O2. Está aqui a reação. Ó. O que acontece? Quando a gente respira, quando você inspira o oxigênio, esse oxigênio reage com moléculas de água presentes na nossa célula e produzem o peróxido de hidrogênio, o H2O2, que é uma substância tóxica para a célula. Então, conforme você respira, você intoxica, você mata as suas células. Ah, então vou parar de respirar. Para e morre logo de uma vez que resolve a vida, né? Lógico que não tem como parar de respirar. Como é que você vai parar de respirar? Não tem como, tá? Então, a nossa respiração causa aí o envelhecimento, a oxidação das células devido à produção desse peróxido de hidrogênio. Só que é óbvio que as nossas células têm um mecanismo de retardar isso aí, de eliminar essa substância tóxica que é produzida, né? Como? As células produzem uma estrutura chamada peroxissomo, que tem no seu interior uma enzima chamada catalase, que ela vai lá e quebra o H2O2, o peróxido de hidrogênio, em moléculas de água e oxigênio, tá bom? Olha aqui, ó, observação. Essas organelas são abundantes nas células do fígado, porque o fígado é responsável por destruir substâncias tóxicas do nosso organismo, tá? Então, ela é de grande abundância nas células do fígado e nas células dos rins, pois destroem, oxidam diversas substâncias tóxicas como o álcool, beleza? Então, peroxissomo, destruição de substâncias tóxicas para a célula. Próxima. Mitocôndria. Essa aqui também é muito importante e vai vir só uma palavra no cabeção de vocês quando vocês ouvirem aí, né, a palavra mitocôndria, só vai vir uma palavrinha, energia. Então, a mitocôndria é uma organela citoplasmática responsável pela produção de energia na célula. As mitocôndrias também são chamadas popularmente aqui, ó, de casa de força das células, porque no interior das mitocôndrias ocorre a produção de energia através de um processo chamado de respiração celular, que vocês vão ver com o professor Alisson agora esse bimestre e vão rever comigo no pós-médio, tá? Então, no interior das mitocôndrias ocorre a produção de energia devido a um processo chamado de respiração celular. Tá aqui a estrutura mitocondrial. A mitocôndria é formada por a seguinte estrutura. Você tem aí uma membrana externa, você tem uma membrana interna, você tem uma matriz mitocondrial, que é esse espaço aqui todo, ó, que parece água. Essas voltinhas que são chamadas de cristas mitocondriais, tá? Possuem alguns grânulos e em alguns casos tem até ribossomos aqui no interior da mitocôndria. E um detalhe importante, ó, esses círculozinhos aqui, ó, DNA. Mitocôndrias possuem DNA próprio, tá? E um detalhe muito legal é que o DNA mitocondrial, ele é um DNA feminino. Aí, professora, DNA tem sexo? Não é feminino, não, é feminino. Como assim? Ele é um DNA materno. O DNA presente no interior das mitocôndrias, ele é enviado a você pela sua mãe, tá bom? Então, o DNA presente na mitocôndria é um DNA feminino, é um DNA materno. Por quê? Lembra que a gente acabou de ver ali atrás
a estrutura do espermatozoide, lembra que a gente viu que lá no espermatozoide, na cauda do espermatozoide, que ficavam as mitocôndrias? Eu até falei, ó, vamos falar agora sobre essa organela chamada mitocôndria. Ela é responsável pela produção de energia, certo? Quando o espermatozoide ele entra na célula, a cauda não entra junto. O que importa no espermatozoide é o núcleo presente na cabeça. A cauda ou flagelo do espermatozoide ele serve para locomoção, para motricidade. Então, o batimento flagelar leva o espermatozoide até o óvulo, certo? Quando o espermatozoide vai entrar no óvulo, o que entra no óvulo é só a cabeça, a cauda não entra. Então, as mitocôndrias paternas não entram no óvulo para formar o zigoto, para formar o embrião. Então, as únicas mitocôndrias que você recebe são as mitocôndrias da sua mãe. Por isso que o DNA mitocondrial é um DNA materno, é um DNA que só possui gene feminino, beleza? Então, ó, função da mitocôndria, como eu falei, né? Função aqui é produção de energia. Por que ocorre a produção de energia na mitocôndria? Porque no interior da mitocôndria ocorre o processo de respiração celular aeróbica, que vocês vão estudar um capítulo inteiro sobre isso. Esse processo de respiração celular aeróbica consiste na degradação de moléculas de glicose na presença do oxigênio, produzindo gás carbônico, água e uma molécula chamada ATP. ATP é igual a energia, tá? Galera, quando você inspira, expira, isso não é considerado respiração. Quando você inspira e expira, você está fazendo ventilação. Você está ventilando os seus órgãos. A respiração celular, ela consiste aí numa sequência de reações químicas, é um processo metabólico, tá? Então, consiste numa sequência de reações químicas que ocorrem no interior da célula, mais especificamente em uma organela chamada mitocôndria. Então, de novo, apareceu a palavra mitocôndria, o que você vai pensar? Energia, ok? E como eu falei, né, algumas curiosidades sobre as mitocôndrias. Mitocôndria possui DNA próprio, ou seja, ela é capaz de se reproduzir, tá? Eu esqueci de falar que a mitocôndria ela é capaz de se autoduplicar, tá? Ou seja, uma mitocôndria ela é capaz de se reproduzir. Uma mitocôndria dá origem a outra mitocôndria, transmitindo o seu DNA para ela. Então, as mitocôndrias possuem DNA próprio, ou seja, elas são originadas de mitocôndrias que já existem, tá? E as mitocôndrias são de origem materna, ou seja, o DNA mitocondrial é exclusivamente feminino. Porque, como eu falei, o espermatozoide, ao entrar no óvulo, só entra a parte da cabeça onde está o DNA. A cauda onde estão as mitocôndrias não entram, beleza? Continuando aqui, a organela de número 7, cloroplasto. Cloroplasto é uma organela exclusiva de célula vegetal, tá, galera? Célula animal não possui cloroplasto. Os cloroplastos, eles são bolsas. Plastos são bolsas, tá? Plastos são o quê? Bolsas. Recebe o nome de cloroplasto porque é uma bolsa que armazena um pigmento chamado de clorofila, que é um pigmento verde, né, que dá cor verde às plantas, e é um pigmento responsável, a clorofila é responsável pela absorção de luz solar, tá? Absorção de luz solar. Então, ela funciona como uma espécie de uma bateria que absorve e armazena a luz solar. Então, o cloroplasto, ele é essencial num processo chamado de fotossíntese, tá? Então, os cloroplastos são bolsas presentes nos vegetais, são bolsas que contêm no seu interior o pigmento clorofila. A clorofila, por ter clorofila em seu interior, os cloroplastos são responsáveis pela fotossíntese. Quais são as estruturas de um cloroplasto? Um cloroplasto ele é formado por uma membrana interna, uma membrana externa. Essas estruturas aqui dentro, ó, que parecem moedinhas, ó, essas moedinhas aqui, ó, recebem o nome de tilacoides, tá? O conjunto de tilacoides recebe o nome de grana. E essa parte aqui, ó, amarela, aqui do interior do cloroplasto, recebe o nome de estroma, tá? Isso aqui vai ser falado pelo professor Alisson também em fotossíntese daqui a uns dias, beleza? Então, cloroplasto, vocês vão lembrar do quê? Falou em cloroplasto, vocês vão lembrar de fotossíntese, ok? Então, plastos ou cloroplastos, no caso são bolsas, né? Plastos aqui, ó, são bolsas que apresentam a cor verde, no caso do cloroplasto, apresenta a cor verde porque tem o quê? Clorofila.
Função, fotossíntese, tá? Capta, armazena a luz solar. A fotossíntese é o processo em que os organismos clorofilados, no caso de vegetais e algas, retiram do meio ambiente o gás carbônico e a água, produzindo aqui glicose, que é açúcar, que é o alimento, e produz oxigênio, que é liberado para o meio ambiente, também libera vapor de água, que mantém a umidade aí do ar, beleza? Vacúolos é nossa próxima organela. O vacúolo também está presente em células vegetais, tá? Essa bolsa enorme, vocês estão vendo aqui, ó, uma bolsa transparente enorme. Qual a função do vacúolo? Armazenamento de substâncias úteis às células, como aminoácidos, açúcares, proteínas. No caso da célula vegetal, um vacúolo pode chegar a atingir aí ocupar 80% do volume celular, tá? Então, vacúolo, no caso de células vegetais, armazenam substâncias. Próxima organela aqui, centríolos. Os centríolos são estruturas formadas por trincas, tá? São 9 trincas. Vocês podem ver esse desenho aqui, ó. Se vocês observarem qualquer um dos dois desenhos, você tem a junção de 3 tubinhos, parece canudinho, tá? Então, são formados por 9 trincas de uma proteína chamada tubulina, tá bom? O centríolo, eles são encontrados nas células sempre aos pares e próximo ao núcleo. O centríolo, ele tem duas funções, vamos colocar assim, funções específicas. Ele auxilia na divisão celular, auxilia nos processos de mitose e meiose e dá origem a outras organelas, chamadas de cílios e flagelos. Então, ó, funções. Está diretamente ligada à divisão celular. Outra função é responsável pela formação dos cílios e dos flagelos, que são estruturas presentes em algumas células que possibilitam aí a locomoção, o movimento, tá? Professora, toda célula tem centríolo? Não, tá bom? Quem são as células que não possuem? Mais fácil a gente falar quem não possui centríolos. Procariontes, bactérias, cianobactérias não possuem. Fungos não possuem e alguns vegetais, são chamados de vegetais inferiores, tá? Os vegetais inferiores possuem briófitas e pteridófitas. Os que não possuem são os vegetais que possuem frutos. Os vegetais superiores, como é o caso aqui, que possuem frutos, no caso angiospermas, por exemplo, não possuem centríolos, tá bom? Então, ó, procariontes, fungos e plantas que possuem frutos não possuem centríolo. Então, o centríolo não está presente em todas as células, tá bom? Cílios e flagelos. Aqui nós temos um exemplo de uma célula ciliada. Ó. Tá vendo essas estruturas aqui presentes nessa célula? São cílios. Essa célula aqui é um protozoário, tá? É um paramécium, é uma célula ciliada. Esses cílios, eles são, no caso do paramécium, eles são utilizados para locomoção. Então, o batimento ciliar, eles batem assim de um lado para o outro, de um lado para o outro. O batimento ciliar auxilia na locomoção. Ah, professora, no nosso corpo tem células ciliadas? Tem, tá? Como, por exemplo, o tecido epitelial, o tecido que reveste o trato digestivo, possui cílios. Nas tubas uterinas, nas mulheres, possuem cílios. E no caso, fora do nosso corpo, outras células que possuem cílios, protozoários, como é esse exemplo aqui. Com relação aos flagelos, células flageladas, aqui ó, tem outro exemplo de um protozoário. Esse aqui é o Trypanosoma cruzi. Essa cauda aqui ó, é um flagelo. O Trypanosoma cruzi é um protozoário responsável aí por causar a doença chamada Chagas. O mal de Chagas é causado pelo Trypanosoma cruzi. Então, os flagelos também são utilizados para locomoção, estão presentes em algumas células. No nosso caso, da espécie humana, ó, espermatozoides possuem flagelo. A cauda do espermatozoide é um flagelo que é utilizado aí para locomoção, beleza? Então é isso, galera. Espero que todos vocês tenham entendido direitinho, né? Tenham conseguido relembrar aí esse conteúdo de organelas, né? E qualquer dúvida, me chamem no grupo do WhatsApp, tá? Beijo a todos, boa aula, né? Façam as atividades bonitinho. Só para lembrar, tô morrendo de saudade, amo muito, muito, muito vocês, meu bando de esquisito, tá bom? Beijo, gente!